Bom dia! E retomamos a nossa live espiritual nessa segunda-feira, dia 11 de janeiro. Gente, já estamos praticamente finalizando a primeira quinzena de janeiro. Meu Deus do céu, como passa rápido! Demais, demais. Deixa eu organizar esse vento aqui, porque tá ventando demais aqui. Como passa rápido. Já estamos aí, daqui a pouquinho é dia 15, daqui a pouquinho passou janeiro e nós será que programamos o nosso roteiro espiritual, o que nós vamos fazer, o que nós vamos mudar esse ano, quais os hábitos ruins que nós mudaremos. Vamos lá para a nossa oração hoje, para a nossa live 144 encontros. Nós não estivemos aí, não fiz quarta, quinta e sexta, tirei uma folga porque eu estava realmente muito cansada. Não havia tirado férias e eu precisei de um repouso, um descanso santo, para poder recobrar as energias, retomar, né? Nós temos que saber também o momento de parar, nós temos que saber também o momento em que nós precisamos repousar um pouquinho, ficar em silêncio, ir pro monte como Jesus, né? Jesus também tirava os momentos dele para fazer a sua oração. Jesus tirava os momentos para estar em silêncio com o Pai, recarregar suas baterias, se energizar com a presença do Pai, embora ele fosse o próprio Deus, ele é o próprio Deus, mas ele também se abastecia com o Espírito Santo e tirava ali um momento com o Pai para poder recarregar suas baterias, porque imagina o dia a dia, diante ali de toda aquela multidão que vinha buscá-lo, os próprios apóstolos que ele tinha que ensinar, que ele tinha que direcionar. Você imagina a carga, né? Que não era isso daí. Então, nós estamos aqui hoje, nesse momento. Bom dia, Vanessa, bom dia, Niolha, que bacana. A Niolha também já entrando. Bom dia, bom dia. Eu estava dizendo que eu tirei esses 3 dias ali, que emendou com sábado e domingo, aí foram 5 dias para dar uma descansada, sem ficar postando muitas coisas, porque assim como Jesus eu precisei ir para o monte para poder me reconectar com Deus, me recobrar as energias, reabastecer em Deus. Então é muito bom, nós de vez em quando precisamos ter essa sabedoria, né? Deus nos dá o discernimento e a sabedoria e nós temos que saber o momento que nós precisamos silenciar mais profundamente, porque o barulho do dia a dia nos tira dessa conexão com Deus. E eu senti que eu estava muito cansada, realmente, fisicamente, e também precisava reabastecer. Eu estou numa campanha de oração desde o dia 8 de dezembro, há mais de um mês, e tem sido puxado. Aí tirei uns dias porque não estava dando conta. Tem que ficar postando, tem que fazer algumas coisas, e aí eu falei, não, deixa eu me abastecer primeiro, porque eu já não estou conseguindo ajudar outras pessoas. Então vamos lá para o nosso encontro de hoje. Olha que bacana, bom dia, Júcia, olha lá que legal, as meninas entrando todas aí para o nosso dia, para o nosso começo de dia, com esse encontro matinal. E vamos lá falar hoje. Deus nos fala de uma porção sacrificial. Olha só, ele vem falar dos sacrifícios e ele vem nos trazer coragem. Olha isso, filhinho, tenha coragem, fortaleça o seu coração, porque eu estou próximo, sou seu forte apoio, não permitirei que o seu pé escorregue, vou dar-lhe segurança e conforto e saberá que veio das minhas mãos. Não procure encontrar amor em algum lugar. Antes, busque uma oportunidade para oferecê-lo. Não espere por comodidade nem oportunidade. Dê uma porção sacrificial. Demonstre a sua bondade, mesmo que fora de época. Não permita mais que o sol se ponha sobre a sua indiferença. Você caiu na armadilha dos pensamentos egoístas e da segurança pessoal em vez do altruísmo. Tem se preocupado em receber em vez de dar. Isso nunca será abençoador. Eu o amo demais para alimentar a sua carne. Dê generosamente e de coração. Não compare a sua oferta com a de qualquer outra pessoa. Se a sua capacidade for ampliada, então espero muito mais de você. Tem sido desleixado
e por isso empobrecido. Não arranje desculpas e não calcule o custo. Dê generosamente, tanto de si como dos seus bens. Proverei abundantemente para suprir todas as suas necessidades. Bom dia, Fernanda, paz de Jesus, saudade de vocês também, gente. Olha, uma diferença, né, quando os meus dias começam com vocês ou sem vocês. é muito diferente, é muito diferente. E é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelas mensagens, né? Vocês que me encaminharam mensagens falando que estavam com saudade, né? Procurando ali, falando que sentiu falta. Obrigada. Eu recebi algumas mensagens ali no direct. Muito obrigada. Mas eu estava falando que eu precisei me reabastecer, porque realmente eu não estava já rendendo, vamos dizer assim. Estava bem desafiador ficar ali. Precisava me abastecer mesmo, eu precisava de um descanso santo para poder reabastecer. Em razão das orações que eu tenho feito, as orações têm sido muito fortes. Eu tenho acompanhado, feito todas as orações com o Instituto Reset, acho que Fernanda acompanha bastante, né, Fernanda? E são orações muito profundas e tem mexido muito comigo. Realmente oração muito, muito, muito forte. E aí eu falei, não, eu preciso de um tempo para mim. Fora isso, as coisas do dia a dia, né? Que as batalhas continuam. Por isso que eu entrei lá no Exército de São Miguel Arcanjo, porque o negócio tá desafiador aqui fora. E aí vem as provações diárias, as provações com famílias, provações no trabalho, aí vem, né? Então, isso faz parte e realmente eu precisei dar uma descansada para poder me abastecer, pensar na minha vida também, né? Porque afinal, ano novo, a vida vai ser nova se eu for nova. Então, eu precisei também me abastecer para poder mudar algumas atitudes minhas, enfim. E aí vai. Falar mais de perto com o Espírito Santo, conversar mais e aí nós caminhamos. E aí Deus vem nos pedir agora nessa mensagem de hoje, olha só, mais sacrifício. O que Deus vem querendo de nós, gente? Esses dias que eu fiquei em oração, realmente eu percebi uma coisa que me deixou muito aborrecida de certa forma, mas também muito atenta. Nós estamos vivendo tempos dificílimos. Nós achamos que 2020 foi difícil, 2021 a batalha é diferente. Não só em razão da pandemia, tá? O coronavírus ainda continua por aí, infelizmente, ainda não foi encontrada a cura. Nós temos aí alguns progressos em algumas vacinas, mas ainda não foi totalmente. Mas estou falando aqui no campo espiritual. Nós estamos realmente aquilo que está se cumprindo do Apocalipse. Muitas profecias estão sendo cumpridas e nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia para isso. Eu não sei vocês, mas eu percebi um combate muito grande dentro da minha própria casa, dentro da família, e isso é bíblico, né? Pais se voltarão contra filhos, filhos contra pais, aquela coisa da desunião, da desarmonia que o inimigo quer colocar. E não só nisso, nós vemos assim, eu particularmente, Anice, eu vejo uma batalha muito grande até para eu mesma estar rezando. Então por isso que eu intensifiquei minhas orações. Por quê? Porque o inimigo quer que nós não tenhamos tempo para oração. E nós temos tempo, na verdade. As pessoas às vezes falam, eu não tenho tempo. Elas não têm organização do tempo, que é bem diferente. Eu não tenho tempo para rezar. Mentira, já falei isso para vocês. É a falta de organização com relação ao tempo, e não o tempo em si. Então eu particularmente percebi assim, o inimigo me combatendo para eu não rezar, para eu não fazer minhas orações. Então o que eu fiz? Eu tripliquei o meu momento de oração. E isso tem me consumido muito. Por quê? Porque é um esforço. Você imagina que eu já trabalho muito por conta do próprio processo de coaching. E aí eu senti que na oração eu estava precisando dar uma abastecida. E o inimigo não quer. Então você imagina com a fúria que ele veio em cima de mim para eu não fazer essa oração. Então por isso até que eu tirei aqueles 3 dias, porque eu estava realmente muito cansada, e questionando. Eu estava me questionando, eu aprendi, né? O coach ele não dá resposta, ele faz perguntas, e eu estava fazendo um coach comigo mesma. O que eu preciso fazer nesse momento? Porque se eu me deixar abater, se eu me deixar levar pelas forças, as emoções, né, o cansaço, enfim, do fim do ano, porque como eu não tirei férias, eu vim num trabalho muito grande.
Então, o que eu preciso fazer para parar e para redobrar? Porque aqui e vem muito ao encontro dessa mensagem de hoje, uma porção sacrificial, que Deus está dizendo aqui, dê generosamente, muito mais, você tem dado pouco, e ele vem falando, ó, não compare a sua oferta com a de outra pessoa, mas você precisa fazer um sacrifício. Olha aqui, se a sua capacidade for ampliada, eu espero muito mais de você. Então, como Deus estava exigindo muito mais de mim já há um tempo atrás, chegou agora esses 3 dias, eu falei, vou tirar para descansar, para repensar, para ver, né? Enfim, e com tudo isso que estava acontecendo na minha vida, então eu estava me questionando, meu Deus, até onde? E eu pensei, sinceramente, porque o inimigo é astuto, né? Desiste, você está rezando demais, vamos dizer assim, e realmente eu estou fazendo um sacrifício muito grande na parte da oração. Não é sempre que eu consigo acompanhar o Instituto Hesed nos horários, a Fernanda que acompanha sabe, eles têm momentos de oração muito profundos e muito fortes, e várias durante o dia, e tem hora que eu não consigo em razão do meu trabalho. Aí eu faço, às vezes é meia-noite, eu tô ali acompanhando as lives que foram às 7h30 da noite, às vezes é meia-noite, e eu acordo muito cedo. Então, às vezes eu durmo 3, 4 horas na noite só. Então, é cansativo, é puxado, mas eu tô fazendo isso por quê? Porque se o inimigo achou que ele ia derrubar, Deus veio em meu socorro, né? Veio ser minha força e falou, não, vamos junto nessa. Então, eu realmente tenho contato com a mão de Deus, porque se fosse pelas minhas forças, eu já teria desistido. E aí há mais de um mês, na verdade em outubro eu comecei a intensificar minhas orações, mas em dezembro eu comecei muito mais fortemente e eu quadripliquei acho que as minhas orações, os meus momentos de oração, não só momentos de silêncio, mas também momentos de orações fortes, oração de combate, o rosário, estou rezando o rosário todos os dias, já teve dia, graças a Deus, que eu consegui rezar o rosário mais um terço, então aí são 5 terços, né, que o rosário em si é 4, e fora as orações, hoje mesmo eu já fiz 2 terços, já fiz mais algumas orações, terços de São José, salmos da Bíblia, já fiz, graças a Deus. Então assim, para mim é glória não, para a glória de Deus, porque o combate está grande, e o inimigo ele quer fazer desistir. Aí vem aquela vozinha, mas você quanto mais reza, mais assombração aparece. Pois é, porque o demônio vem bater muito forte, e Deus está exigindo de nós nesse tempo, gente, uma porção de sacrifício mesmo. É bem hoje a mensagem de hoje. Uma porção sacrificial. Ele exige, por quê? Porque os tempos são de batalha, os tempos são de combate. Se você nunca leu o Apocalipse, leia lá, e o que está acontecendo é Apocalipse. Nós estamos nessa época. Então, esse final de semana eu peguei muito para assistir filmes, aparições de Nossa Senhora em Garabandal, na Espanha, que isso foi em 1961, 65. Eu peguei filmes e aparições de Nossa Senhora para ver as profecias, porque assim realmente eu preciso me preparar. E recomendo que você também o faça, tá? As batalhas nossas não são contra homens de carne, mas contra os espíritos que andam no mundo. Então, esses desânimos que nos vêm, esse cansaço que nos vem, essa vontade de desistir que nos vem, é a ação do inimigo. Então, nós temos que combater com o quê? Oração, jejum. Oração e jejum. É oração, jejum e caridade, na verdade, né? Nós precisamos fazer o nosso sacrifício físico, a oração para estar conectada com Deus, para nos abastecer, e a caridade, que é ajudar outras pessoas também, né? Servindo de alguma maneira, nisso eu não posso doar nada, tá? Então doe teu tempo, doe a tua oração, faça uma oração pelas causas do mundo, que tem tantas causas, né, que precisam de oração, pelas almas do purgatório, pelo Santo Padre, o Papa, pelos fins da pandemia, enfim. Aí você ofereça da maneira que você achar melhor. Mas Deus vem nos exigir isso aqui, olha o que ele vem dizer. Não permita que mais um sol, ou seja, que passe mais um dia, mais um sol se ponha sobre a sua indiferença. Ele está dizendo que nós estamos indiferentes aos apelos dele. Você caiu na armadilha dos pensamentos egoístas e da segurança pessoal em vez do altruísmo. Ou seja, em vez de ajudar outras pessoas, nós estamos preocupados em nos ajudar, em socorrer, né, salvar a nossa pele, aquela cada um. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Minha mãe tinha esse negócio, esse ditado, cada um puxando a brasa para sua sardinha, e às vezes um egoísmo poderia estar ajudando, até porque, gente, à medida que nós ajudamos outras pessoas, nós nos curamos. Quanto mais eu me dou,
É claro que você também não pode sacrificar a família em razão disso, tem marido, tem filhos, então dentro, mas sem aquele comodismo, dentro daquilo que você pode fazer, mas sem aquele comodismo. Porque às vezes nós, para não servir, a gente faz o quê? Ah, eu não tenho tempo, ah, não é difícil, ah, vai que fulano não gosta, e aí a gente fica inventando essas historinhas, contando essas mentiras, e aí isso vem do inimigo, para justificar a nossa inação, a nossa apatia, a nossa preguiça, o nosso desânimo, isso nosso, que eu digo assim, nós temos que repreender quando vier essa preguiça. Essa preguiça não é minha, isso vem do inimigo. Essa apatia não vem de mim, vem do inimigo. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos pessoas maravilhosas, ajudar, amor é doação, amor é doação. Só que o inimigo coloca em nós sentimentos negativos, que faz com que nós tenhamos essa preguiça, esse desânimo, ou nos achemos incapazes de ajudar. Ah, mas eu não vou fazer porque fulano, ela vai, mas ela fala tão bem. Ah, mas fulano, e aí, olha aqui que Deus vem dizer. Aqui, deixa eu ver. Não compare a sua oferta com a de outra pessoa. Não compare, porque às vezes nós ficamos comparando com outra pessoa e nos diminuindo e nos menosprezando para justificar a nossa preguiça. Já viu isso? Ah, por que você não vai ler na igreja, né? Fazer uma leitura na igreja? Ah, não, porque eu não falo muito bem igual fulano. Primeiro que isso é uma ação do inimigo, que ele faz com que você se compare com outra pessoa e se diminua. Dá a impressão que a pessoa está aqui e você está aqui. Mas isso, gente, é uma armadilha, tá? É uma armadilha. Você não precisa ser tão bom quanto ninguém. Você tem que ser tão bom quanto Deus te criou para ser. Se eu for me comparar, eu, Anice, for me comparar com muitas pessoas que fazem lives, nossa senhora, eu nem estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas eu não estou me comparando com ninguém. Eu vim e fiz. Deus suscitou, eu vim e fiz. Entende? Então, assim, se eu for me comparar, ah, mas eu não sou igual a fulana que fala tão bem. Ah, eu não sou tão espiritualizada igual o sacerdote, pararará. E aí começam as comparações, porque a comparação, ela te diminui. Geralmente, quando nós nos comparamos, existem duas situações. Ou nós nos menosprezamos, diminuímos a nossa qualidade, a nossa identidade de filhos de Deus, ou nós nos tornamos arrogantes e achamos que somos melhores que outras pessoas. Então, assim, a comparação, ela é do inimigo, porque de qualquer forma, se você se diminuir, você está prejudicando, e se você se achar superior, prejudicando mais ainda. Porque aí eu me coloco numa condição de que, por que fulano vai fazer? Eu sou muito melhor que ela. E aí começa a comparação maléfica. Aí o inimigo age ali. Por quê? Ou eu me acho tão superior e menosprezo os outros, ou eu acho conexão, só misericórdia, Deus toma conta. Ou eu me diminuo e aí não faço nada. Então, de toda forma, ou eu faço por arrogância, ou eu não faço porque eu estou me comparando e me menosprezando. Então, de toda forma é ruim, de toda forma é uma ação maléfica que está sobre isso. Então, não se compara, gente. Nisso eu tenho vontade de fazer um trabalho, vai e faz. Nisso eu tenho vontade de ajudar lá no asilo, vai e ajuda. Não fica pensando, e se? Vai lá e oferece. Fala, olha, eu tô aqui, né, gostaria de fazer um trabalho aqui, no que eu posso ser útil? E não fica esperando que a pessoa vai te dar o melhor cargo, tá? É aquela coisa, se você se disponibiliza para o trabalho de Deus, você se disponibiliza a falar para um grande público ou a lavar banheiro. Disponibiliza. Então, Deus vem exigindo de nós hoje esse sacrifício. De nos colocarmos, de parar com esse pensamento egoísta, de achar que só nós que merecemos, que só nós que precisamos. E ele está dizendo muito fortemente aqui, olha isso. Não arranje desculpas e não calcule o custo. Dê generosamente, tanto de si mesmo, ou seja, o teu trabalho, o teu tempo, como os seus bens. Nisso, mas eu não posso dar muito. Tudo bem, você não pode dar R$10, dá um, mas dê. Então, Nis, mas eu gostaria de dar 100. E aí, como eu não posso dar 100, não dou nada. Não, dá um. Eu não posso, Nis, eu não posso trabalhar numa pastoral toda semana. Então tá, então vai lá na igreja, ou no teu círculo, enfim, não precisa ser necessariamente na igreja. Você pode servir dentro de outras entidades. Tem um APAI, tem alguma coisa que você pode fazer um sacrifício e ajudar. Eu não posso servir a semana inteira. Tá bom, dedica 1 hora da tua semana. É isso que Deus vem exigir de nós. Olha aqui, ó. Se a sua capacidade for ampliada, então eu espero muito mais de você.
Você tem sido desleixado e por isso empobrecido. Ou seja, nós nos tornamos pobres quando nós não nos doamos, quando nós não ajudamos. Aquela pessoa que ela vai se fechando, você já conheceu tanta pessoa que ela é tão rica, tão rica, tão rica, que ela tem a única coisa que ela tem é dinheiro? Aliás, Pilão, tão pobre, tão pobre, tão pobre, foi ao contrário. Tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Aquela pessoa que ela só pensa em ter pra si, pra si, pra si. Ela não doa nada pra ninguém e ela não se doa. Ela não doa o tempo, você vai falar pra ela, vamos ajudar, sei lá, numa festa na igreja? Nunca pode. O Rotary vai fazer alguma coisa lá, uma entidade, tô citando o Rotary, mas pode ser qualquer uma. Vamos lá ajudar? Não tenho tempo. E a pessoa nunca se doa, nunca doa nada pra ninguém. Então, assim, mesmo que a pessoa não possa doar financeiramente, ela pode doar sim. Mas olha, eu não tenho a disponibilidade. Eu conheço pessoas que não têm a disponibilidade de estar saindo de casa, se locomovendo, porque às vezes tem um monte de filho pequeno, às vezes tem mãe, pai para cuidar, né, idosos. Mas então doe tua oração. Olha, todos os dias eu vou tirar 15 minutos para fazer uma oração pela salvação das almas, pela paz no mundo. É uma doação. Deus está vendo o teu esforço. Ele sabe que humanamente você não consegue se deslocar e fazer algum trabalho efetivamente ali, braçal, mas você pode fazer um trabalho de oração. Então você pode falar assim, não, então de hoje em diante eu vou ficar 5 minutos em adoração, em reparação diante do Santíssimo, de joelhos, em reparação pelos pecados mais profundos, os pecados maiores que magoam o coração de Deus. Então eu fico em reparação para outras pessoas, não em reparação pelos meus mesmos. Isso também é um sacrifício. Isso também é uma maneira de servir. Então eu fico, esses dias eu falei para vocês daquele Salmo 50, que eu aprendi isso no Instituto Hesed, eu sabia que era um salmo reparador, eu sabia isso, mas eu não sabia como fazê-lo da forma que eles ensinaram. E o que eles ensinaram? Você fazer o Salmo 50 ajoelhado e de braços abertos, em sinal de cruz. É um salmo curto, você faz em reparação às ofensas ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Às vezes por reparação dos meus pecados ou de outras pessoas. Então, quer dizer, não dá 3, 4 minutos esse salmo. É uma maneira de você fazer. Então, de hoje em diante eu vou fazer todos os dias esse Salmo 50 ajoelhado, né, de braços abertos, em reparação pelos pecados do mundo. É um desagravo que nós fazemos, chama-se desagravo, né? Nós fazemos esse ato de reparação ao coração de Jesus pelos pecados cometidos pela humanidade. É uma maneira de você se sacrificar e agradar a Deus. Porque, gente, isso vem em benefício nosso. Olha só. Quando você faz um ato de reparação por si mesmo, Deus já se agrada. Quando você faz um ato de reparação pelo pecado de outra pessoa que talvez você nem conheça, agrada muito mais. Por que o sacrifício de Abel foi muito mais aceito do que o de Caim? Porque não é o sacrifício em si, é a maneira como você oferece. De que adianta eu oferecer a Deus 3 horas de oração mal feita, e sendo que às vezes Deus se agrada de 3 minutos de uma oração bem feita, com o espírito contrito, realmente. E aí você recebe as benesses de Deus. Mas agora, quando eu faço já em medida de troca, Senhor, eu estou fazendo, mas eu ver se o Senhor dá aquilo para mim. Deus também sabe. Ele conhece o nosso coração. Eu falo assim, não se engana, Deus, gente. Você pode enganar qualquer pessoa. Você pode enganar qualquer pessoa. Você pode enganar padre, você pode enganar, claro, salvo aqueles que têm dom de saber o que você está pensando, né? Porque Padre Pio mesmo, ele sabia exatamente o que você estava pensando. Então, Padre Pio, você não enganava. Mas Deus não se engana. A Deus não se engana. Então, teu coração realmente tem que estar contrito, humilde. Se você está buscando graças de Deus, faça sacrifício por outras pessoas, porque a tua graça vai vir. Talvez não do jeito que você quer, talvez não no momento que você quer, mas vai vir. E Deus está se agradando do teu sacrifício. Então ofereça o sacrifício de Abel e não de Caim. Ofereça o sacrifício com o espírito contrito realmente. Esse salmo foi escrito por rei Davi. Se você ler ali a orientação. E ele tinha cometido um pecado gravíssimo contra Deus. E Deus se agradou dessa oração de Davi. Então esse Salmo 50 é o salmo que Davi fez. E se nós o fizermos com o espírito contrito, Deus vai agradar das nossas orações e nós teremos graças também. Receberá
as outras pessoas, porque nós estamos fazendo um ato de reparação por essas pessoas, e nós também receberemos graças. Então esse sacrifício que Deus está pedindo hoje para nós, uma porção sacrificial. Ele diz aqui, tenha coragem, fortaleça o seu coração, porque eu estou próximo, eu sou forte, apoio e não permitirei que o seu pé escorregue. Muitas vezes, gente, eu tenho experimentado muito isso, meu Deus. Às vezes eu falo assim, eu não sei como que Deus está agindo na minha vida. E eu confesso a vocês que eu ainda estou, está sendo muito novo para mim. Está sendo muito novo, Deus. Ele está me levando no limite, no limite, no limite, no limite, no limite. Num limite que eu nunca imaginei chegar. Eu outro dia disse para ele, pai, se fosse na outra época eu já tinha desistido. Eu já tinha. Se não fosse pela tua força, eu já tinha desistido. Porque está exigindo um sacrifício de mim sobre-humano. Sobre-humano. Mas Deus não dá a cruz mais pesada ou maior do que você possa carregar. E se nós queremos ter essa intimidade com Deus, nós temos, né, que ir nos aprofundando. Se nós queremos ir para águas mais profundas, Deus vai exigir muito mais de nós também. Então nós temos que compreender que faz parte disso. Porque às vezes nós queremos ter um conhecimento, uma intimidade maior com Deus, mas nós não queremos o sacrifício, nós só queremos o bônus, nós não queremos o ônus, né? O ônus, o difícil, a parte difícil nós queremos só o bônus. É a mesma coisa quando uma pessoa quer emagrecer. Ela só quer emagrecer, mas ela não pensa no sacrifício que ela vai ter que fazer, de não comer, ou de comer na hora certa, né? Não comer bobageira, que digo, porque regime, eu só entendo aquele regime que a pessoa tem que comer, porque pelo amor de Deus, né? É mudança alimentar, é hábito. É que nem aquela pessoa que ela quer ter um corpo bonito, musculoso, sem fazer academia, não vai fazer. Então, ela só pensa no bônus, ela não pensa no ônus. E com Deus é assim também. Nós temos que pensar que se nós queremos graças de Deus, nós temos que ter também a nossa porção de sacrifício. Se nós queremos ter intimidade com Deus, como que os santos conseguiram mais intimidade com Deus? Se sacrificando. Se você olhar para a vida de todos os santos, ninguém conseguiu nada de graça. Ninguém conseguiu nada de graça. Deus exigiu muito dos santos. Deus exigiu demais da vida dos santos. E por isso que eu gosto tanto de assistir os filmes e ler sobre a vida dos santos. Se você olhar, por que São Padre Pio é um santo? Eu falo assim, é aquele santo, não que os outros não sejam, mas eu acho que aquele santo mais do coração de Deus. Olha o sacrifício que aquele homem fez, gente. Ele teve as chagas abertas por 50 anos, as chagas de Cristo, 50 anos. Você sabe o que é viver com furos nas mãos, nos pés e do lado? Em dores constantes e atrozes, fora os ataques do demônio? Fora o ataque do demônio. E fora toda a parte humana que ali ele tinha que lidar com as pessoas, horas e horas de confissão. Então, hoje ele é um santo. Na verdade, São Padre Pio foi considerado santo já em vida, né? Um dos poucos santos que já era considerado santo em vida. Ele só foi reconhecido depois. Então, assim, as pessoas já o tratavam como santo. Não que outras pessoas não tenham sido santo em vida, porque a gente só consegue ser santo quando está em vida. Depois que morreu, ninguém vira santo. A pessoa se santifica durante a vida e depois é reconhecido como santo. Mas tem pessoas que não são reconhecidas santas em vida, ela é reconhecida depois. Agora, Padre Pio, mundialmente, ele já era conhecido como santo em vida. Então, não foi surpresa nenhuma quando ele foi efetivamente reconhecido como santo da nossa igreja, um dos maiores santos e um santo dos nossos tempos, que ele viveu até pouco tempo. Então, nós queremos só o bônus, nós não queremos o ônus. Então nós precisamos ter essa maturidade espiritual de reconhecer que quanto mais nós queremos nos achegar a Deus, mais sacrifício vai ser necessário. E por que muitas pessoas desistem? Justamente por isso. E por que nós não desistimos? Porque nós temos que pedir para Deus vencer a nossa força. Senhor, vence a minha força. Porque sozinho eu não consigo, eu fiz isso, essa oração muitas e milhares de vezes, eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi, Senhor, não consigo ir além mais. Cheguei no meu limite. Cheguei, não dou conta mais. Vence a minha força. Assim, hoje já virou minha oração diária, porque por muitas vezes eu achei que eu conseguiria por mim mesma. Né? Eu gosto daquela música do padre Fábio Melo. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. E o orgulho, né? Porque o orgulho toma conta da gente, a gente fala assim, eu consigo. Eu realmente consigo, com a força de Deus.
Eu realmente consigo, porque quem me fortalece é um Deus poderoso e santo. E eu tenho que reconhecer essa minha identidade de filho de Deus. Ontem, no Evangelho, para quem foi a celebração da Santa Missa, viu que foi o batismo de Jesus e quando nem precisava ser batizado, porque um homem que não tenha pecado, porque ele é o próprio batismo. Então você imagina, a humildade de um Deus que entra na fila para ser batizado por um menor que ele. E João Batista diz, né, o que você está fazendo aqui, digamos assim, não sou... Como posso batizar o próprio Deus, né, a pessoa que não tem pecado? Porque qual que é o simbolismo do batismo? Nós somos batizados para que nós sejamos libertos do pecado original, de Adão e Eva. Então, ali nós nos tornamos puros. Mas como vai ser batizado para se tornar puro um homem que é a pureza? Que é o próprio batismo, que é o Espírito Santo, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas olha, a imagem, gente, é maravilhosa. Você imagina se você fechar os olhos agora e imaginar Jesus sendo batizado, lá no Rio Jordão. E de repente o céu se abre e diz, esse é o meu filho muito amado, em que eu coloquei toda a minha complacência. E Deus está dizendo isso para você e para mim hoje. Você é um filho muito amado, em que eu coloquei toda a minha alegria, a minha felicidade. Então nós temos que reconhecer que a nossa identidade de filhos de Deus, a nossa identidade, o que eu sou? Eu não sou o que o mundo me fala, eu sou o que Deus sonhou que eu fosse. Mas será que eu estou sendo exatamente quem eu nasci para ser? Nós trabalhamos a identidade muito fortemente no processo de coaching. Quem já foi meu coach que sabe disso. A identidade nossa de filhos de Deus, de filho amado, de filho que pode clamar a Deus e de reconhecer também que nós somos criaturas, mas que passamos a fazer parte de um plano muito maior pelo batismo. Porque ali Deus zera o nosso cronômetro, vamos dizer assim, e nós ali somos reconhecidos. Quando Deus fala, se abre o céu e vem uma voz que diz, esse é o meu filho muito amado, Deus está dizendo isso para você também, você é o meu filho muito amado, você é a minha filha muito amada, em quem eu coloquei todo o meu amor, toda a minha alegria, toda a minha felicidade, toda a minha complacência. E Deus está dizendo isso para nós hoje. Mas se nós não nos reconhecemos como filhos de Deus, nós não buscamos a Ele. Nós buscamos um Deus criado. Não, nós temos que buscar o Deus verdadeiro e nos entender, Senhor, o Senhor é meu Pai, então vem meu auxílio. Eu tenho que clamar a Ti. Abá, Pai. Vem meu auxílio. Porque a minha força, a força que eu necessito todos os dias vem de Ti. Agora, se eu me torno uma criatura orgulhosa, em que eu acho que eu sou autossuficiente, primeiro eu não busco a Deus e segundo eu não olho para os outros meus irmãos e não quero ajudar. Por quê? Porque eu sou boa demais, eu sou suficiente demais. E aí nessa autossuficiência eu me afasto de Deus e eu me esqueço dos meus irmãos e me afasto e não me sacrifico nem por mim mesmo e nem pelos outros. E Deus quer que nós tenhamos essa porção de sacrifício para outras pessoas e por nós mesmos, porque pela reparação dos nossos pecados. Porque lá no batismo foi zerado, o nosso cronômetro. Mas quantos pecados que nós cometemos depois? Então nós temos que buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. Mas é uma luta muito grande. Bem-vindo ao mundo real. Essa vida aqui, gente, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Foi isso que está lá no Evangelho de São João. Coragem, eu venci o mundo. Nós vamos ter aflições aqui. Nós vamos ter muitos momentos de felicidade, momentos de verdadeira felicidade, nada daquela alegria do oba-oba que o mundo oferece. Mas é sacrifício. Por quê? Porque nós não estamos aqui para esse reino. Nós estamos aqui buscando outro reino, que vai ser perpétuo, que vai ser para sempre. Então, se nós estamos buscando alegria só nesse mundo aqui, pode esquecer. Nós temos que ter isso muito em mente. Eu não estou aqui, eu estou aqui de passagem. Isso aqui é só um trecho que pode finalizar hoje, amanhã ou depois. Eu não sei quando eu vou ser chamado para a morada celeste. Será que eu estou preparada para ir para a morada celeste? Ou será que eu vou ser barrada na porta? Fala, não, filho. Não, filha, não, filho. O teu lugar é ali, ó. Que aqui é para os eleitos,
para aqueles que realmente se sacrificaram, para aqueles que me buscaram, para aqueles que viveram conforme a minha palavra. É isso que Deus quer de nós hoje, uma porção de sacrifício, para que nós possamos realmente um dia estar com Ele na glória. É esse o sacrifício que Deus exige, que nós nos doemos de coração, que nós nos sacrifiquemos de coração, não como sacrifício, é difícil, gente, não é fácil não é fácil, mas é isso que Deus exige de nós, e se nós queremos estar um dia com Ele, é assim, como um bom pai que corrige, é isso, é um bom pai que nos ama, mas que corrige, porque se Ele deixar, o Deus da graça, faz o que você quiser, meu Deus, nós perdemos, todos nós estaríamos perdidos, graças a Deus que Ele corrige. Então é isso que Deus está exigindo de nós hoje. E o que nós podemos fazer como sacrifício? Jejum, oração, caridade. Tá bom, gente? 7h35 eu tenho uma coaching para atender às 8 horas hoje. E vamos finalizando aqui pedindo a Deus, Senhor, vence a nossa força. Que nós não esqueçamos, Senhor, da nossa identidade de filhos de Deus. Mas que nós também não esqueçamos que nós temos que ter muita ousadia, muita coragem para fazer a Tua vontade. Porque nesse mundo do jeito que está, Senhor, fazer a Tua vontade tem sido um desafio ainda maior do que tiveram os nossos pais. Que hoje o mundo oferece muita coisa ruim. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia e que nós fiquemos com isso no coração. O que eu vou fazer hoje para oferecer de sacrifício a Deus? Em reparação pelos meus pecados e dos outros. O que eu posso fazer? Onde eu posso servir na minha comunidade? De que maneira eu vou oferecer esse sacrifício igual ao sacrifício de Abel e não ao sacrifício de Caim? Se você não sabe quais foram os sacrifícios oferecidos, vão lá no livro de Gênesis e dá uma olhada para vocês verem ali qual foi o sacrifício que agradou a Deus. Um grande beijo para vocês e amanhã estaremos aqui às 7 horas com a graça de Deus. E o tema de amanhã eu já vou adiantar para vocês, coisa que eu nunca fiz. Cura para a aflição vai ser a mensagem de amanhã. Grande beijo, obrigado pela companhia de vocês. Até amanhã com a graça de Deus.